Fala pessoal aqui novamente, quero fazer um vídeo falando sobre os jogadores que foram rebaixados, mas que podem ser úteis, né, para times de Premier League, tá? Assim como nos vídeos das principais contratações, eu separei vários nomes, né, porque foram dos 3 times, né, pelo menos 2, né, o Norwich e o Bournemouth. A maioria dos jogadores do elenco, pelo menos do time principal, eram de Premier League, assim, são jogadores de nível de Premier League, tranquilamente, né? Do Norte também tinha um bom número, mas eu já acho aí que as pessoas vão... seria algo um pouco mais discutível, né? Mas enfim, a lista ficou um pouquinho grande. Eu dividi em 5 para, obviamente, o vídeo ficar... não ficar tão extenso, né? Eu já tinha gravado esse vídeo, mas ele ficou muito grande, ficou com 20 minutos. Eu falei, não, é muita coisa, né? Então eu separei no top 5, na minha opinião, os principais, os que seriam os melhores negócios para times da Premier League, né? E eu coloquei também 5 menções honrosas, né? Assim, eu queria fazer menções honrosas a todos que eu coloquei aqui, que na minha opinião são jogadores com condição de Premier League, óbvio, em patamares diferentes, né? Tem jogadores que um ou outro poderiam jogar em times de Big Six, né? Assim, buscar vaga em time de Big Six. Outros mais times ali de meio de tabela, outros em times ali abaixo do Big Six, que brigam por competições europeias. Outro a gente pode falar de times de segunda metade de tabela e outros para a realidade mais abaixo, de time que a gente imagina, por exemplo, brigando para não cair, mas são times de Premier League. Afinal de contas, vão cair 3, assim, inevitavelmente, né? Mas enfim, como não dá para falar de todo mundo, senão o vídeo ia ficar enorme como ficou o primeiro que eu gravei, eu resolvi fazer o top 5 e uma menções honrosas, né, de 5 jogadores aqui, que poderiam ser interessantes. Aí eu vou falar mais rapidamente, né? Só para não deixar passar batido, né? Enfim, eu adotei 2 critérios aqui. Primeiro, nível de jogo já apresentado, que a gente já viu durante ou uma temporada, se o jogador chegou recentemente para a equipe, ou um nível de atividade em bom nível, nível de atuações em bom nível, né, digamos assim, na Premier League por mais temporadas, ou também jovens com potencial, né? Obviamente, por serem jovens, é difícil a gente ter um recorte muito grande, geralmente são recortes pequenos, né? Uma temporada, no máximo 2 temporadas, né? Senão não seriam jogadores exatamente jovens, né? Mas enfim, potenciais, jovens que mostraram muita capacidade, muito potencial enquanto estiveram em campo na Premier League. Então eu fiz nas 2 listas, eu fiz uma mescla nesses 2 sentidos, né? Espero que vocês aí entendam, sinta-se livre para concordar ou para discordar nos comentários, né? Esses foram os critérios que eu usei, tá? Então, eu vou falar que não tá em ordem de ordem crescente ou decrescente, enfim, não tem ordem nenhuma, eu só simplesmente anotei e vou falando aqui para vocês, tá? Então vamos lá, deixa eu pegar aqui minha caneta, né, pra segurar aqui. Vamos lá, Ake, né? O Ake já tá sendo, há muito tempo um zagueiro que tá sendo cogitado nas equipes maiores, né? Já foi cogitado no Manchester United, ele era do Chelsea, né? Já foi cogitado a volta dele ao Chelsea, lembra que, inclusive na segunda metade da temporada 16-17 ele volta ao Chelsea, né? Ainda sob os comandos do Antônio Conte, ele volta a jogar a segunda metade da temporada, no ano do título do Chelsea com o Antônio Conte. E ele é um zagueiro de muito bom nível, né? Agora está sendo cogitado no Manchester City. E aquele negócio, como é um time que foi rebaixado, é normal de, assim, se imaginar que o preço dele vai ser muito abaixo do que seria num primeiro momento. Então, ainda mais por isso, dá para se imaginar o Ake como um dos principais jogadores aí, se a gente pensa em jogadores que podem de fato se manter na Premier League. Até no nível um pouco maior, né? Como eu falei, está sendo cogitado pelo Manchester City, né? Ele não é um zagueiro exatamente alto, agora falando um pouco mais de estilo de jogo, mas assim, era um zagueiro muito veloz nas recomposições, nas recuperações, e é um cara que sabe jogar muito bem por baixo. Não é exatamente um primor de qualidade técnica, né? Não é algo que chame muita atenção, né? Também não é um cara que, de brilhar os olhos essa característica, também não é assim. Mas é um jogador que tem boa qualidade técnica para sair jogando. Mas principalmente aquele zagueiro que joga por baixo, aquele zagueiro das recuperações, principalmente. Ele é bom no jogo aéreo, apesar de ser baixo, né? Ele tem alguns gols importantes com a camisa do Bournemouth de cabeça mesmo, né? Em alguns momentos até aproveitando algumas bolas sobradas dentro da área. Enfim, enquanto esteve jogando no Bournemouth, foi um dos principais jogadores, ou pelo menos um dos jogadores que atingiu o melhor nível nessa equipe que passou nas últimas 5 temporadas desde que o Bournemouth subiu para a Premier League, né? Agora vamos lá, outro jogador do Bournemouth, né? Do Bournemouth, o Bournemouth foi o time que mais eu escolhi jogadores, tá? Outro jogador do Bournemouth de um perfil diferente do Ake, que é um jogador um pouco mais experiente, que é o David Brooks. David Brooks é um jogador muito jovem. Na temporada passada, depois do Ryan Fraser, né, que só não deu mais assistência que azar, fez uma baita temporada. É realmente uma pena que ele tenha agido de uma forma bem antiprofissional em alguns momentos nessa temporada. Mas o David Brooks, na minha opinião, foi o segundo melhor jogador do Bournemouth naquela temporada. O principal armador de jogadas, se a gente pensa, o cara que vai encontrar o espaço mais por dentro, né, seja partindo da direita, seja jogando por dentro, mesmo mais centralizado, né, ele é canhoto, então jogando aberto naturalmente ele vai centralizar, e ele justamente tem esse perfil de meio. Inclusive fez um vídeo falando sobre
sobre ele, né? Como ele poderia voltar a ser importante pro Bournemouth. O estilo dele é de criar um espaço a partir da posse de bola. Então é aquele cara que vai receber a bola no pé e a partir disso vai tentar criar uma oportunidade. Né? E é muito interessante porque ele geralmente parte aberto da direita. Né? Geralmente ele vai receber essa bola espetado pela direita para fazer essa diagonal, não como um ponta em velocidade ou como um atacante de lado em velocidade. Não, como cara para buscar os espaços, né? Tentar uma bola em profundidade, tentar um drible por dentro e buscar uma tabela. Um jogador muito interessante, de muito potencial. Na temporada passada ele foi um dos principais jogadores. Essa temporada ele nem jogou por conta de lesão, né? Ele só voltou a jogar porque a Premier League foi atrasada por conta do coronavírus, senão ele nem teria jogado nenhum jogo da temporada. Ele se machucou no período de pré-temporada. Enfim, talvez tenha sido uma das causas pro péssimo desempenho do Bournemouth, a ausência de um jogador com a capacidade que ele mostrou na próxima temporada. Um dos caras de melhor potencial se a gente pensa em nível de Premier League na temporada passada, né? E por ser jovem, é um cara que pode se desenvolver ainda mais pensando em alto nível, né? Jogando num time mais competitivo, né? Agora, Buendia, Emiliano Buendia, um dos jogadores mais valorizados da equipe que foi rebaixado do Norwich, né? Ele e Cantwell talvez tenham sido os jogadores ofensivos mais valorizados. Buendia, inclusive, está sendo cogitado no Atlético de Madrid, né? E o interessante do Buendia é que, assim como o Brooks, né? Ele é um cara que pode jogar aberto também, é um cara com capacidade de construção, com recurso com a bola no pé, que geralmente vai receber essa bola no pé para tentar criar o espaço a partir disso. Ele até pode ser um pouco mais ter o perfil de meio aberto, de velocidade do que o Brooks, não que ele seja um velocista nem nada do tipo, né? Mas ele tem um pouco mais esse perfil. Ele consegue fazer um pouco mais isso de percorrer a bola em velocidade. Na Championship, na temporada passada, eu ouso dizer que talvez ele tenha sido o melhor jogador do campeonato, né? Se não o melhor, um dos melhores jogadores, dá pra se dizer assim. E sem sombra de dúvidas, o principal criador de oportunidades de jogada de Norwich na temporada passada, na segunda divisão e nessa temporada também, né? E assim, é um jogador, assim, desses três que eu falei, assim, os três têm condição de jogar em Big Six, mas talvez o Buendia seja aquele que mais tenha como ser imediato, ainda mais pensando em alguns cenários específicos, né? Por exemplo, eu fico pensando em um time como o Tottenham. É porque varia muito do estilo de jogo do Mourinho, né? Então é difícil você imaginar ele tirando um dos jogadores que estão no elenco, no time titular no momento, na formação atual, para colocar um jogador como o Buendia. Mas assim, talvez se ele quisesse um time um pouco mais faceiro, teria como você colocar o Buendia jogando ao lado do Lo Celso, à frente do Winks, por exemplo, num 4-1-4-1, você ter Lucas e Son abertos, Harry Kane centralizado. Acho que seria interessante, seria um time com bastante capacidade de criação de jogadas, e com muita capacidade de ter a bola também, que o Buendia também consegue fazer bem isso. Né? Ele é um jogador bastante versátil nesse sentido, de conseguir ser perigoso ofensivamente de várias formas. E além disso, a contribuição defensiva dele é muito boa. Até em alguns momentos ele é um pouco violento, né? De fato, ele, desde a segunda divisão já era assim, né? Tinha algumas entradas um pouco violentas, às vezes parecia que ele perdia a cabeça em alguns jogos, né? E até acho que na reta final faltou um pouco de profissionalismo por parte dele para levar um pouco mais a sério os jogos. Mas enfim, avaliando tecnicamente o jogador mesmo, é uma das melhores opções das opções dos jogadores que de fato foram rebaixados, né? Acho que poderia ser útil, se não óbvio, para ser titular em time de Big Six. Talvez alguém possa pensar que é um pouco demais, mas para brigar por posição. Eu enxergo tranquilamente ele podendo ser um jogador de Big Six em termos ofensivos mesmo. Né, já para a próxima temporada, por exemplo, mais que os níveis do time do Big Six venham aumentando. Né, o Chelsea, o Arsenal vem muito bem, o Manchester United, né, o Tottenham talvez tenha sido o time que tenha caído um pouco de patamar, mas enfim, do que a gente via no início da temporada passada. Mas enfim, poderia ser um jogador interessante, um Buendia também. Antes do nosso pódio, né? Pode não, né? Antes do nosso último, né? O nosso quarto colocado. Não quarto colocado, né? Mas enfim. O penúltimo nome aqui é o Joshua King, né? O Joshua King, como vocês sabem, eu já falei isso aqui a temporada dele inteira, né? É um dos meus jogadores favoritos, se a gente pensa em times da segunda metade da tabela, digamos assim. O Bournemouth oscila um pouquinho entre metade de tabela, passar ali na segunda metade da tabela, nessas temporadas aí que esteve na Premier League. E o Joshua King talvez se a gente pensa em capacidade ofensiva, né? Tem o Ryan Fraser e tem o David Brooks, mas talvez de jogadores de definição, de decisão de jogadas, talvez o Joshua King tenha sido o que apresentou o melhor nível, assim, o cara que mais apresentou capacidade de fato chamar atenção e poder a gente vislumbrar a presença dele num time de Big Six. Jogador muito interessante. Ele foi revelado pelo Manchester United e não conseguiu se firmar exatamente como jogador desse nível. Tem isso. Mas no Bournemouth, sem sombra de dúvidas, ele foi um dos principais jogadores pelo tempo que passou lá, né? Ofensivos, em termos de atacante. Né? Seja jogando atrás do Callum Wilson numa dupla, seja jogando até como um segundo atacante, um cara com muita liberdade para se movimentar, seja partindo para receber essa bola um pouco mais aberto.
né? Em velocidade, ele tem muita velocidade, ele conduz muito bem a bola, dribla em velocidade, ele tem qualidade técnica e ele finaliza bem, né? Então, ele bate muito bem pênalti também, ele tem uma taxa de conversão de pênalti muito interessante também, o percentual. Enfim, é um dos jogadores mais interessantes, né? É um atacante, mas pode, como eu falei, receber essa bola aberta pelos dois lados, geralmente vai receber aberto pela esquerda, pode jogar atrás de uma dupla, tendo liberdade para circular, e como ele tem capacidade física, ele é alto, ele também pode ser um cara para funcionar para ganhar bolas, né? Isso fazia muito sentido em alguns momentos no Bournemouth, porque em diversos momentos ele preparava, ele escorava e o Callum Wilson recebia essa bola em velocidade, em profundidade. Os dois às vezes se revezavam nessa função também, às vezes o Callum Wilson brigava por algumas bolas também. Mas isso é uma função que ele também pode fazer e consegue desempenhar bem, né? Porque ele tem capacidade física, tem boa impulsão, tem altura para isso também. É um dos jogadores que, talvez dessa lista ao lado do Ake, tenha sido o cara que, na prática mesmo, foi o cara que demonstrou um dos melhores níveis dentro dessa minha lista de 5 aqui. Né? Todos os 5 que eu botei aqui ao meu ver, demonstraram ou potencial ou muito bom nível. E eu acho que um dos caras que mais me chamou a atenção. É um dos meus jogadores favoritos aí desses últimos anos, pensando em segunda metade da tabela. Né? E por fim, esse, na minha opinião, pelo menos na minha opinião, tá? Ele tá aqui no pódio. Assim, eu não fiz a lista exatamente como eu falei, de forma crescente, nem nada do tipo, né? Mas esse que eu vou falar aqui por último, na minha opinião, é o cara que mais merece, digamos assim. Eu acho até, eu fico impressionado como é que ninguém conseguiu tirar ele do Watford no período em que ele tava mais em alta, que é o Doucouré, né? O Doucouré, desde o momento em que ele pisa em Vicarage Road, ele foi o principal jogador do Watford. Esse cara joga muita bola, né? Em funções diferentes, com técnicos diferentes, ele continua sendo um dos principais jogadores, né? Porque ele começa jogando como segundo volante, digamos assim, né, ao lado de um cara mais fixo, né, e ele também já fez essa função de fazer esse primeiro homem de meio campo, essa saída de bola, então ele é um jogador com recursos com bola, né, só que além disso, o que mais chama atenção nele é a intensa capacidade física que ele tem de percorrer o campo todo e principalmente indo à frente para definir jogadas, decidir jogos, né, com capacidade inclusive de conseguir limpar jogadas mesmo a partir do momento em que recebe a frente. Ele tem qualidade técnica para isso, ele define muito bem. É um jogador muito interessante, muita capacidade física de combater, de recuperar, né? Inclusive com o Nigel Pearson foi interessante de se ver, né, que ele jogando mais à frente, com o Nigel Pearson ele jogou praticamente todos os jogos como um segundo atacante ou como um camisa 10 de 10. Não é essa a função que ele ocupa, mas assim, como um camisa 10. Né? E foi muito interessante, né? Porque você permitiu um cara com a capacidade física de combate, de fôlego que ele tem, para recuperar a bola, quando recuperado, numa faixa muito mais perigosa. Ou eventualmente, se a bola é recuperada por algum outro jogador de lado, ou mais atrás, você já teria ele naturalmente muito mais próximo de uma área mais perigosa para definição de jogadas. Isso ele faz muito bem. Tem um gol contra o Brighton que fica claro como era interessante você ter ele jogando mais à frente, né, atrás de somente atrás de um atacante, né, e não tendo que jogar atrás da linha dos 3 meias, né? Enfim, é um baita jogador, na minha opinião. Ele já foi vinculado ao Tottenham, ao Manchester United também. Acho que é um jogador que já poderia ter subido de patamar na carreira há um tempo, né? Um jogador muito interessante. Na minha opinião, talvez desses 5 aqui que eu citei tenha sido o cara que mais tenha merecido pelo nível que conseguiu jogar. E nessa temporada, de novo, foi um dos principais destaques da equipe. Em nenhum momento jogou mal. Foi importante em praticamente todos os jogos onde o Watford ganhou, inclusive nos jogos em que o Watford não ganhou, né? Baita jogador do Correia, baita jogador. Realmente é uma pena que ele tenha sido rebaixado, é uma pena que ele não tenha sido transferido antes. Talvez hoje a gente poderia estar falando de um jogador de outra realidade. Mas enfim, na minha opinião, a melhor opção possível. Óbvio, dependendo, claro, do que você tem no meio campo, né? Talvez para o Manchester City não seja necessariamente a melhor opção, mas para outros times poderia ser muito interessante, por exemplo, né? Enfim, na minha opinião, o mais interessante desses 5, mas todos com muito potencial, né? E agora vamos para as menções honrosas rapidamente aqui, porque o vídeo já tá ficando um pouquinho mais longo do que eu imaginava. Como eu falei, pessoal, tem muito mais jogadores aqui, eu coloquei um monte de nome, olha quanto nome tem aqui. Isso tudo aqui é de nome, né? Eu separei 10 entre esses vários aqui que eu coloquei e agora eu vou citar rapidamente. Vamos lá, menções honrosas. Diego Rico do Bournemouth, fez ótima temporada na lateral esquerda, foi um dos destaques individuais desse time, principalmente se a gente pensa na questão defensiva, um jogador com muita capacidade, não só para sair jogando por aquele lado esquerdo, né? Até tendo que substituir o Charlie Daniels, um jogador, um dos maiores ídolos do Bournemouth, né, no período de acesso, de permanência na Premier League, sempre jogando muito bem, apesar de ser um jogador que tecnicamente é um pouco abaixo do nível médio de jogadores da Premier League, se a gente pensa em defensores. E o Diego Rico chegou na temporada passada, não conseguiu se firmar, foi pouco utilizado também,
Verdade seja dita, e nessa temporada foi um dos principais jogadores, um dos principais destaques. Dificilmente eu vi esse cara errar nos jogos em que ele jogou, né? Ele jogou praticamente a temporada inteira, foi titular da posição praticamente a temporada inteira, principalmente a partir depois que o Charlie Dillon se machucou, ele conseguiu manter a posição. Né? Em alguns momentos até chegando a jogar como um zagueiro pela esquerda no decorrer dos jogos, nas alterações que o Ed Howe fazia, jogando muito bem. Né? Como eu falei, manteve um nível muito bom de atuações, pode ser um jogador interessante. Né? Outro jogador do Bournemouth, Jefferson Lerma, não muito seguro por conta das lesões, esse é o maior fator de risco dele, mas se a gente pensa também em nível de jogador do meio campo, e para a ideia de jogo do Ed Howe, enquanto esteve, enquanto o Bournemouth esteve na Premier League, de você ter um meio campo que não necessariamente vai trocar passes, mas vai recuperar e a partir da recuperação acelerar com um passe vertical. O Lerma, na minha opinião, na minha singela opinião, foi o cara que, enquanto esteve no Bournemouth, por mais que tenha sido por poucos períodos, né, porque ele ficou muito machucado, na minha opinião, foi o cara que mais fez bem isso. O cara que mais mostrou capacidade de fazer essa função da melhor forma que o Bournemouth já teve, né? E de fato, eu acho que se encaixaria tranquilamente em times, talvez até em times de primeira metade de tabela. Big Six é um pouco demais, mas pode ser um jogador interessante. Outro jogador, Ismail Assar, muito jovem também, muito potencial. Se a gente pensa em jogadores decisivos em termos de ofensividade, jogadores ofensivos decisivos, né, do decorrer, é um jogador que não é ofensivo, não é um atacante, que eu quis dizer, né? Até se você pensa como um todo, o Doucouré talvez tenha sido de fato um dos caras mais decisivos do Watford enquanto esteve lá. Mas nessa temporada, em termos ofensivos de jogadores atacantes mesmo, o Ismail Assar talvez tenha sido o cara mais decisivo, mais importante pro Watford, né? Muita velocidade, geralmente ele jogava aberto pelo lado direito, né? E no estilo de jogo do Nigel Pearson ele foi muito potencializado, porque geralmente ele recebia com condição de pôr em velocidade, com campo para correr. E mesmo quando não tinha necessariamente muito campo, quando tinha alguns adversários na frente, ele também fazia muito bem essa função de conseguir driblar em velocidade. Em alguns momentos ele fazia uma diagonal, né? Em algumas finalizações longas. Ele era muito veloz para fazer a diagonal e ganhar uma bola pelo alto, porque ele também tem altura, né? E conseguir preparar pro Troy Deeney que vinha de trás, né? Eventualmente no lance onde ele saía à frente do atacante inglês, geralmente isso acontecia mais no decorrer das partidas quando o Deeney já estava um pouco mais esgotado, né? Ou quando o time passava a adotar uma postura um pouco mais recuada. Né, nessa função onde ele passava a fazer a diagonal para em alguns momentos receber essa bola pelo alto, até em alguns momentos receber essa bola em profundidade, mas fazendo essa diagonal mais por dentro, ao invés de atacar como um ponta pela direita, onde geralmente ele jogou. Enfim, é um jogador com muito potencial, né? Não acho que seja de primeiro nível de tabela, mas assim, eu acho que é um jogador que poderia jogar em times ali de nível médio, 10ª colocação, 11ª, 9ª eventualmente. É um cara que tem bom potencial, é um jogador interessante, né? Agora os últimos dois do Norwich, Todd Cantwell, um dos maiores destaques do Norwich nessa temporada, né? Um cara com muita qualidade técnica, muito recurso não, mas assim, com bons recursos técnicos. É um jogador que pode ser interessante em alguns, para alguns times, até poderia ser titular em alguns times, eventualmente falando. É um cara que é bem versátil, ele pode jogar aberto pelos dois lados, nunca para atacar como um ponta, mas como um meia para buscar tabelas por dentro, jogar por dentro, se projetar por dentro mesmo. É um cara que vai atacar mais por dentro como um meia armador mais centralizado, não como um cara que o criador de jogadas, né? Ele é muito mais um cara que busca tabelas, né? Se projeta, recebe, toca de novo. Não é um cara que vai carregar, o cara que vai pensar a bola a partir do momento em que ele recebe, né? Esse perfil do camisa 10 cerebral, né? Não tem isso na cabeça, não. Ele é um meio aberto, mas que circula muito bem por dentro, principalmente, prioritariamente. Né? E muita capacidade também de combativo da questão defensiva. E esse foi um dos maiores predicados que ele teve nessa temporada também. Isso é algo muito interessante e é uma das boas características do Cantwell. E por último, mas não menos importante, Max Aarons, né? Eu falei do Max Aarons aqui desde o período em que a temporada não tinha começado, eu falava aqui o que dava para se esperar do Norwich. Max Aarons foi, na minha opinião, né? Talvez na opinião de outras pessoas não, mas na minha opinião, porque tem o Reece James também que jogou muito bem, até funcionando em vários momentos como um homem meio campo, até como um meio aberto mais à frente. O Max Aarons foi lateral mesmo a temporada inteira, né? Então, na minha opinião, nesse critério de lateral mesmo, na minha opinião, o Max Aarons foi o melhor lateral direito da temporada passada na Championship. Além do que, ele é essencial para o estilo de jogo do Norwich, né? Os dois laterais, né? Tanto ele quanto o Jamal Lewis. Jamal Lewis é outro jogador que tem potencial para jogar Premier League também, tem como se manter. Tanto ele quanto o Max Aarons, né, foram um dos pilares, digamos assim, se a gente pensa em construção de jogadas. Né? Os laterais, eles via de regra atacavam como pontas também, eles eram jogadores responsáveis por abrir o campo, né, tanto o Max Aarons como o Jamal Lewis, mas principalmente o Max Aarons tinha muita capacidade de recurso de sair jogando. Né? Eles geralmente vão receber essa bola abertos mais à frente, né? Aí os volantes se aproximam, os zagueiros geralmente abrem um pouquinho para fazer essa bola sair, e principalmente o Max Aarons é um cara com muita capacidade de sair jogando em alguns momentos num espaço apertado pelo lado direito. Ele tem muito recurso com a bola no pé, ele é um cara bem interessante, ele sabe o que faz com a bola no pé,
tem muita qualidade técnica. Ele é um jogador que é versátil também em termos de posição, né? A gente já viu ele jogar, principalmente nessa temporada, no decorrer dos jogos, como ponta pela esquerda, né? Como ala pela esquerda, atacando em diagonal, funcionando como mais um atacante por aquele lado em vários momentos. Enfim, é um jogador de muitos recursos. Inclusive, eu vi hoje uma notícia de que o Bayern de Munique estava preparando uma oferta por ele, tá? Mas sim, outro jogador muito interessante, vai aqui nas menções honrosas. Jogador de muito potencial, chegou a ser cogitado pelo Manchester United, inclusive, na temporada passada, tá? Na minha opinião, um dos jovens ingleses defensores com mais potencial aí que a gente pode ver na Inglaterra. Enfim, o vídeo já tá enorme, né? Não adiantou nada, ficou enorme da mesma forma, mas eu acho que esse aqui eu consegui desenvolver um pouquinho mais, tá? Então é isso, se deseja para concordar ou discordar nos comentários, tá? É isso, espero que tenham gostado.